Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui novamente nessa terça-feira para um bate-papo leve, bem descontraído. Já vou fixar o tema aqui da nossa conversa. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu admiro ela, sou fã dela. E vai ser realmente uma oportunidade incrível da gente estar aqui conversando, ouvindo vocês também. Vocês sabem que eu sou adepta daquelas conversas leves, descontraída, e isso facilita até a nossa forma de ver um determinado assunto, desconstruir às vezes um certo preconceito que a gente tem sobre algum termo ou terminologia jurídica. Então eu espero que seja realmente um momento bem gostoso. Oi, Camila, tô só fixando o tema, já vou te colocar aqui pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos ver se deu certo fixar agora. Deixa eu já te adicionar aqui. Bom dia para quem tá chegando. Bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bom? Deu certo. A gente vai falar de tecnologia, a gente sempre fica com frio na barriga. Meu Deus, será que vai dar certo? Vai entrar, vai fixar. Mas deu certo. O pessoal vai entrando daqui a pouco e depois vão ter também a oportunidade de assistir essa live. Eu até acabei de mandar um áudio para Camila agora brincando assim, Camila, não fiz roteiro, porque a ideia não é essa. A ideia, a gente tem tantas coisas em comuns e a ideia é passar um pouquinho do que a gente vive, do que está acontecendo, ser uma conversa bem leve, descontraída. Então, para quem vai chegar e vai assistir, eu sou Cíntia Bellini, sou professora, sou aqui do perfil Advogadas do Futuro, aquele perfil acadêmico, descontraído, que faz coisas diferentes, porque vergonha a gente não tem, a gente passa no débito mesmo, para virar comentário no almoço de domingo da família, então a gente já está acostumado a fazer essas coisas. Mas é uma forma realmente que a gente encontra. E depois que a gente vai por esse caminho de você tornar a vida mais leve, passar conteúdo mais leve, é um caminho sem volta. Não adianta, porque a gente não consegue, depois que você sai da caixa, do armário, da casa, do escritório, você não consegue mais voltar para aquele quadrado. E a minha convidada de hoje é ela, Camila, professora, advogada, CEO aí também de uma startup jurídica. E ela vai falar um pouquinho para a gente hoje desse assunto que eu tanto gosto e que muitas pessoas que estão aqui no perfil estão por isso, né? Querem às vezes entender e parece, né, Camila, que a gente esses assuntos estão tão batidos, mas quando a gente vai por um nível um pouquinho de profundidade, a gente percebe que ainda falta muito conhecimento. Mas se apresente, dê o seu bom dia e vamos começar. Então, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Bom dia, quase boa tarde já, né? Tô super feliz de estar aqui. Admiro muito o perfil da Cintia, adoro os conteúdos, acompanho esses conteúdos mais descontraídos, mais irreverentes. Eu acho que faz muita falta dentro do nosso segmento. A Cintia já me apresentou aí, sou advogada, sou professora, atuo muito nessa área de digital, inovação, startups, tecnologia, tanto na advocacia quanto na docência. Também tenho aí um pezinho na gestão, né? Fiz um MBA em gestão de escritório de advocacia, porque para a gente que advoga faz muita diferença a gente entender de forma mais técnica e mais prática o que a gente precisa fazer para profissionalizar a gestão dos nossos escritórios. E estou aqui super à disposição para o que vocês quiserem conversar. Acho que a gente vai ter um papo muito legal, realmente. Eu e a Cíntia já conversamos, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente conversou aí nesses últimos dias por WhatsApp e a gente viu que realmente temos muita coisa em comum, muita coisa para conversar mesmo. Eu não vejo a hora que essa quarentena acabe logo e que volte os eventos, voltem as viagens, os encontros. E eu tenho a sensação de que algumas pessoas, quando eu encontrar, é como se essa pessoa já fizesse parte da minha vida há muito tempo. Porque eu compartilho do bom dia, do café, eu compartilho do final de semana dela, então eu já me sinto muito próxima. E eu acredito que com você vai ser da mesma forma. Eu falo, cara, e aí, me conta as novidades.
Mas A Camila, gente você tá na vai sua... com certeza encontrar presencialmente, vai ser muito legal. E você falou uma coisa ali na sua apresentação que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu coloquei o que ele poderia também ser, direito, tecnologia e docência e tantas outras coisas. Você falou do MBA em gestão que você fez. Eu puxaria um gancho até para a gente falar que quando a gente fala de startups, e a gente fala, por exemplo, do direito, as startups, elas têm muito a nos ensinar. Na questão da ousadia, da coragem, do empreendedorismo, da inovação. Só que quando a gente olha para o direito e a gente percebe que se não tiver um planejamento, não tiver uma escala, não tiver um objetivo, um plano de negócio, e ainda hoje, era aquilo que eu estava te falando, eu percebo que se fala muito pouco sobre esses assuntos. Porque durante muito tempo a palavra, um escritório de advocacia não é uma empresa, mas isso é uma atividade mercantil, mas o advogado não visa lucro, e o advogado vive de vento também, diga-se de passagem, né? Os boletos chegam voando e eles saem voando por onde eles chegam. E isso criou-se aí, talvez, um limbo em que muitas pessoas acham que eu vou começar a advogar, né? E num passe de mágica as coisas vão funcionar. E eu não entendo de gestão, eu não entendo de custo, eu não entendo de produto, eu não entendo de serviço. E ao longo do tempo isso vai fazer uma falta e principalmente faz com que o nosso negócio se acabe. Que você não consiga manter um escritório e às vezes a experiência negativa faz que nem um home office você consiga, às vezes, vestir o papel do advogado e da advogada e seguir em frente. Na sua visão, qual que é a importância da gestão dentro da advocacia? Eu vou começar, assim, tô falando uma coisa que é, assim, é bem clichê, mas a gente precisa começar por aqui. Nós fomos ensinados a advogar na faculdade. E olha lá, muitas vezes a gente se preparou para fazer uma prova de OAB e não para a prática da advocacia em si. A gente não é ensinado sobre gestão. Nos Estados Unidos, eles têm uma percepção muito diferente. Eu sei que eu conheço um pouco do mercado lá, participei de conferências lá, e eles falam assim, o advogado ele foi feito para advogar. Quem vai administrar os escritórios de advocacia não são os advogados, são pessoas que fizeram formação em administração, em negócios. Porque isso faz toda a diferença na hora que você está. Talvez para os advogados que estão hoje trabalhando de forma autônoma, eles não consigam enxergar, mas eu já vou chegar neles também e falar como é importante. Mas imagina só um escritório de grande porte, administrado por alguém que tem conhecimento para administrar ou administrado por alguém que se formou para fazer petições, né? Que é a maioria dos nossos casos aqui com a quantidade de faculdades de direito que a gente tem. Então, profissionalizar a gestão dos escritórios é de extrema importância para que a gente tenha um negócio sustentável, né? O escritório de advocacia precisa ser sustentável, tanto do ponto de vista de realmente está me dando lucro isso daqui, porque precisamos pensar em lucro, o advogado vive disso, isso não é mercantilizar a advocacia. E aí muitos advogados têm dificuldade em entender se aquela precificação está sendo correta, se você está conseguindo cobrir os custos do mês, não faz uma separação entre dinheiro do escritório e dinheiro pessoa física, né? Porque tem que ser separadinho. E sustentável também, seu ponto de vista de longo prazo. Quanto tempo você pretende viver da advocacia? Eu sei que você tem muitos alunos de graduação. Não sei se tem algum aluno de graduação seu aqui ou que está finalizando a graduação, recém-formado. Se você está se formando agora, você quer viver da advocacia por quanto tempo? Eu acredito que muito. Então, como que eu vou começar a construir a minha carreira para que hoje eu inicie de repente de forma mais técnica, né? Ou fazendo uma petição de forma mais executora, mas que eu consiga ir galgando esses degraus e organizando para que eu tenha aí a construção da minha marca jurídica a longo prazo. E esse tipo de pensamento é muito importante. A gente vê nos pequenos e nos autônomos, mas dá para aplicar a gestão para o escritório de advocacia pequeno, para o escritório de advocacia, para o advogado autônomo? Dá e é necessário, porque a profissionalização da gestão é o maior diferencial que você vai ter hoje entre o escritório, a banca mais consolidada, maior que tem condição de contratar alguém com formação para isso, né? Para auxiliar, e o pequeno escritório, o pequeno advogado. Então, quando você começa a se organizar nesse sentido de entender, não, eu sou um advogado que hoje trabalha sozinho, que eu e mais um sócio, eu e mais um estagiário, mas que eu entendo que aqui precisa funcionar tal como fosse uma empresa, porque é realmente uma empresa, que eu preciso começar a separar o que é dinheiro meu e dinheiro da empresa, eu preciso começar a criar um caixa, que eu preciso começar a ter procedimentos internos, as coisas vão se organizar de uma forma mais
estruturado e você vai conseguir crescer de forma mais sustentável. Exatamente. E aí, quando a gente olha para essa junção dessas três palavras aqui, direito, tecnologia e startup, a gente sabe que dentro do nosso escritório, da nossa advocacia, seja ela uma advocacia autônoma ou uma advocacia corporativa, e até um adendo, é bem natural quando a gente fala de uma grande banca, eles terem acesso a muita informação. Essa informação, ela está democratizada até um certo ponto. Porque às vezes eu sei que existem softwares, eu sei que existem ferramentas, mas eu não sei como que se aplica ao meu negócio. E o escritório grande, às vezes em razão de um contencioso de massa, às vezes em razão de ter uma equipe para administrar, então mesmo que esse escritório não queira ser uma empresa, ele é uma empresa. Ele é uma empresa porque ele lida com muitos colaboradores, com muitas pessoas, é diferente. E aí, nós temos diversos aliados para nos ajudar a potencializar o que a gente pode fazer de maneira mais assertiva. E quando a gente fala em tecnologia, a gente pode falar de um sistema, mas eu também posso, às vezes, falar de uma inovação que eu posso aplicar dentro do meu escritório, trazer uma metodologia ativa. Eu sou muito adepta do Kanban, então, assim, eu não fico sem, e é o que mudou. Mudou, na verdade, o meu dia a dia, e nós, às vezes, nessa correria do dia a dia, todo mundo ansioso. E a gente deixa muitas coisas na nossa cabeça. Olha, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que atender o cliente, o prazo. Só que a nossa cabeça, ela muitas vezes deixa a gente na mão, porque nós não somos uma máquina, nós somos um ser humano. E aí acontece uma situação no meio do dia, alguém fica doente, e quando você vê numa questão de alerta, o teu corpo simplesmente apaga alguns compromissos e você vai se lembrar e você fala, eu não acredito. Quando a gente pode pegar alguma ferramenta para otimizar o que a gente faz, a gente começa a, de certa forma, profissionalizar aquilo que a gente está fazendo. E o direito hoje, sem você conseguir profissionalizar ele, dificilmente você vai ter um caminho exitoso. Eu diria que talvez, né, uma das maiores transformações não é o ver o que está acontecendo, mas é sim se adaptar e sobrevive no mercado o mais adaptável. Eu posso não entender de tecnologia, eu posso não entender de startups, mas eu preciso saber para o meu negócio. Eu posso não querer advogar para startups, estou perdendo um nicho imenso de mercado. Eu posso, é um direito meu. Mas como que isso pode auxiliar no meu dia a dia? Camila, como que isso pode auxiliar no meu dia a dia? Eu gosto muito quando você fala aí das startups, né? Porque é uma percepção minha e de outros professores também que trabalham muito nesse ramo no mercado jurídico, que é o seguinte: a gente não pode ignorar o fenômeno startups, independente da área que você advoga. Porque olha só o que as startups elas fazem, né? Qual que é o superpoder delas? Elas pegam ideias de negócios novas emplacam no mercado com uma velocidade muito rápida e elas mudam completamente o contexto de um segmento inteiro. Assim como a gente tem Uber, 99 e táxi, mudando completamente o contexto da logística nas grandes cidades. Assim como a gente tem o Nubank e as outras fintechs, mudando a forma como a gente lida com o dinheiro, com questões financeiras, como a gente tem Airbnb, mudando a forma como a gente viaja, como a gente aluga imóveis, enfim. Então, o que eu sempre falei várias vezes até em congressos, né, para os advogados que não querem advogar para startups. Não fechem os olhos para as startups mesmo assim. Por quê? As fintechs, que são as startups da área de tecnologia, estão construindo, por exemplo, o futuro do dinheiro. Você atua no mercado econômico, você tem que ficar de olho. Ah, eu atuo com a área da saúde. Quem está construindo o futuro da área da saúde? As health techs, que são as startups da área de saúde. Quem constrói o futuro, por exemplo, do segmento jurídico, as law techs e as legal techs, que são as startups jurídicas, e que vão mostrar para a gente para onde está caminhando esse mercado. E aí, se a gente não olha para isso, é bem complicado, né? A gente não consegue se mover com a mesma velocidade que o mercado está se movimentando. E no segmento jurídico, pensando aí nas law techs e nas legal techs, tem algumas, como você citou, que são ferramentas de trabalho para advogado, para melhorar a nossa produtividade. E é claro que essas a gente precisa ficar de olho, porque de repente eu estou aqui perdendo tempo demais, eu estou perdendo dinheiro simplesmente porque eu não entendo, que não percebi que existe uma ferramenta que vai me auxiliar a não perder tempo com determinada atividade repetitiva. Mas também existem algumas que elas prestam serviços semelhantes aos serviços que os escritórios de advocacia prestam.
E aí, se você está incomodado de ter 1.200.000 advogados no Brasil e só entrando mais gente no mercado, né? Já está incomodado com essa concorrência, agora você precisa lembrar que existe essa concorrência também das startups jurídicas, que é o que a gente chama de concorrência transversal. É advogado? Não. É escritório de advocacia? Não. Concordo com você? Sim. Prestam serviços muito mais ágeis, muito mais baratos, utilizando tecnologia. E talvez o advogado que atua, por exemplo, com o segmento de trânsito, que é um que eu sempre gosto de dar o exemplo, porque eu acho que quase todo mundo já viu o aplicativo que faz recurso de multa de trânsito, né? Um advogado que atua nesse segmento, ele não está de olho nessas startups que desenvolvem aplicativos que fazem recurso de multa de trânsito por um preço módico, depende do valor da multa, mas você vai pagar entre 9 e 20 reais para fazer um recurso. Como é que ele vai se sustentar no mercado depois? Se ele não está de olho para essa tendência, às vezes para criar esse tipo de serviço, né, nesse segmento, ou então para explorar outros mercados e pensar em expandir a atuação. Então é muito importante, a gente realmente não pode fechar os olhos para as startups. E quando a gente estuda num nível de profundidade, não tem como não falar do professor Richard, né? E um dos três pilares, né, os três pilares que ele fala dessa mudança do cenário jurídico, e isso já há quase 20 anos atrás, é tecnologia, é o fenômeno mais por menos e a liberalização. E se a gente pensar em liberalização, a gente pode falar assim, ah, mas é um paralegal? É você tirar o exame de ordem? Será que as startups não estão fazendo, de certa forma, um papel de liberalização? Não estão transformando algo que era muito hierárquico, muito superior, em algo um pouco mais democrático e acessível a todo mundo? E isso são coisas que nós, enquanto advogados, juristas, e principalmente enquanto professores, a gente tem que se perguntar e se questionar qual tem sido o meu papel dentro dessa mudança. E aí, Camila, eu acho legal, eu também faço consultoria em alguns escritórios, e às vezes você chega lá ou vai conversar com um advogado, e ele fala assim, mas tá dando certo, deu certo até aqui. Meu escritório é super solidificado, tem uma grande banca, são 20 anos, 15 anos de tradição, parará. Sim, a gente sabe, deu certo até aqui. Só que como qualquer negócio, e não deixa de ser, e inclusive agora, né, o nosso novo provimento, ele trouxe isso, ele fala que ele fala de marketing, meu Deus, estratégias de negócio dentro da advocacia. Não é eu que estou falando, é o Conselho Federal que falou e está lá. Quando você faz essa questão de um planejamento, você entende que não é onde eu estou, mas é se eu vou continuar no mercado, se eu vou continuar no jogo. Porque muitas vezes o cliente não entende por que ele vai me pagar um contrato, 30% do valor, ou um valor fixo, se ele tem uma plataforma que faz para ele por um custo módico, pequeno, e ou uma pessoa que formou e vai cobrar 500 reais para qualquer tipo de contrato, seja ele de 3 milhões, 1 bi, com cláusulas super complexas que precisaria ter. Às vezes ele não entende, porque ele nunca teve um negócio que tipo deu errado, ou ele, é o cara que começou na startup e a gente sabe como é que é, né? Gente, vamos estruturar questões legais? Não! Se não der certo, a gente faz a ideia de novo e conversa do zero e falou, meu Deus, vamos conversar, vem aqui, vamos sentar, vamos ajustar. E a gente percebe que, meu Deus, como que falta informação. Então, a gente tem essa sensação aí de que o conhecimento está democratizado. Não está democratizado. Não está democratizado. Existe muita informação, mas existe muita informação solta. Eu não sei como que essa informação se aplica a mim. E quando eu converso com amigos, colegas de outros estados, eu falo, gente, ó, esse sistema faz isso. Essa plataforma... Mas eu nem sabia que existia um negócio desse. Realmente, existia um negócio desse. Você tá me vendo? Agora eu tô, mas tinha travado pra mim. Tinha travado? Foi você? Tá, vamos ver se tá certinho aqui. E aí, nesse ponto, a gente percebe, então, tem muita informação, mas a informação, ela não chega de maneira eficiente. Eu não sei aplicar isso de uma forma prática ao que eu faço. E agora eu vou fazer assim, vou entrar num tema polêmico, Camilo. Vou entrar num tema polêmico porque eu trago verdades aqui nessa live, nessa manhã. Pode falar. Somos mulheres, advogadas e professoras.
Você sente que é um desafio maior advogar na área de startup, falar sobre tecnologia? Nossa, eu recebo essa pergunta muitas vezes, né? E toda vez eu fico reflexiva. Mas eu queria poder falar, porque eu vejo muitas advogadas, colegas muito boas, muito profissionais, até na área de tecnologia, militando nesse ponto, né, que é diferente do mais, mas talvez eu não olhe para isso, eu não senti isso, assim, eu não senti maiores dificuldades pelo fato de ser mulher, mas eu preciso lembrar também que a minha posição, a minha fala enquanto mulher, ela não é representativa de todas as mulheres, porque eu sei que mulheres negras, por exemplo, que trabalham na tecnologia vão enfrentar desafios diferentes, né? E não só no segmento jurídico. Então, assim, eu não senti talvez um obstáculo maior. Eu sei que a maioria dos ambientes que eu frequento, que eu frequentava, principalmente antes da pandemia, são ambientes predominantemente masculinos, mas eu não tenho nenhuma experiência negativa, assim, para compartilhar nesse sentido. É. Mas eu acredito que nós, enquanto mulheres, a gente sabe que muitas vezes a nossa autoridade, aquilo que a gente passa de imagem, isso também acaba de alguma forma minimizando que a gente passa por algumas situações, sendo que não é esse um fator preponderante, porque às vezes você é qualificada, você fala de uma maneira adequada e mesmo assim as pessoas vão te julgar ou vão tentar, às vezes, te questionar sobre se você tem realmente você tem espaço para estar ali. Mas eu acho engraçado que quando eu vou em algum evento de tecnologia, são poucas mulheres, ainda são poucas mulheres. E hoje, por exemplo, eu estava numa reunião para tratar de uma lei de incentivo à inovação, de ciência, de tecnologia. E às vezes eu fico pensando, né? O fato da gente levantar essa bandeira e principalmente ajudar numa questão legislativa, você conseguir falar com diversos atores sobre o que é tecnologia, o que é direito, o que é startup, isso está abrindo também um caminho para que outras mulheres venham, porque é questão de representatividade. Então, eu não tive preconceitos direto. Às vezes você sente algum olhar, alguma dúvida, tipo, será que sabe mesmo? Mas aí você realmente, com muito jeito, muita estratégia, e depois com a maturidade, a gente vai aprendendo que a gente tem determinados momentos que a gente precisa ter estratégia, né? Ser estratégica. Então, tem a hora de você falar, tem a hora de você recuar e principalmente você ter uma rede de apoio que funcione. Então, eu acho muito legal quando você tem pessoas que já te conhecem, que sabem da tua capacidade, do quanto você estuda, do quanto você se dedica, e é um determinado assunto, fala, não, esse assunto aqui a gente não pode discutir se a fulana não estiver com a gente. Ela é importante porque ela vai somar. Mas isso é um caminho, é uma trajetória. E principalmente, e o meu perfil, eu posso falar assim para você, 70% é mulher. E por isso que eu só trouxe mulheres para a gente estar conversando. É justamente por isso. A gente precisa muito recuperar esse lugar de se ver na outra. Então, faz parte, eu acho que, desse movimento. Hoje nós temos paridade, mas ainda, se não tiver cota em determinados eventos, você vê uma mesa predominantemente masculina para falar sobre temas que nós conhecemos muito bem, que nós sabemos muito bem. Se não cuidar num aborto lilás, vai ter só homens explicando Maria da Penha. Não, mas é uma questão de guerra de gênero? Não, não é nada disso. É questão que nós viemos de uma advocacia totalmente masculina, de uma advocacia machista, em que quando a gente está num ambiente forense, seja lá no tribunal ou no fórum, a gente sente muitas vezes que nós ainda estamos conquistando o nosso espaço. A gente ainda está conquistando pouco a pouco. E aí eu perguntaria, então, para você, que é quase uma entrevista, né, Camila? Eu não deixo você nem respirar e falo bastante também. Quem é, na sua opinião, o advogado e a advogada de 2021? Quem é? Quais são as habilidades que você acha que é mais importante? Quem, na sua visão, você julga ser um profissional? Olha, esse profissional, se ele fizer isso, tiver essa habilidade, ele está no caminho certo. Quem seria esse profissional agora, né, século XXI, mas do ano de 2021? Pós-pandemia, né, um momento diferente. Eu acho que nada do que foi volta a ser. Eu acho que é uma nova fase, um novo momento. A gente dando valor às coisas que talvez durante um tempo aí passou muito desapercebido para as pessoas. E isso reflete muito no que a gente faz no nosso trabalho.
que você acha? Primeiro, eu gostei demais dessa pergunta, porque ela foi muito. A gente sempre ouve, né? Quem é o advogado do futuro, quem é o advogado do século XXI. Mas você foi bem específica, assim, no recorte, quem é o advogado de 2021, né? O que eu preciso fazer agora, assim, que tá muito latente, para eu poder me envolver nesse movimento, para eu poder me adaptar ao mercado jurídico. Então, eu gostei desse recorte, assim, de 2021, sabe? E o que eu vejo, assim, que 2020 trouxe bastante pra gente. Talvez, vou levantar inicialmente 2 pontos, mas talvez a gente encontre mais aqui no decorrer da conversa. E que 2021 trouxe, aliás, são 3 pontos decorrentes de 2020 e seguindo 2021, né? Que são muito importantes para quem está aqui agora escutando a gente, quem está na advocacia, quem está iniciando ou quem já está há mais tempo. Primeiro ponto, que talvez fosse algo que você não esperasse eu comentar, ainda mais logo de início. Saúde do advogado. Né? Todo mundo fala, tecnologia, tem que correr atrás. Não, gente, primeiro ponto. O que a gente viu assim, que foi muito delicado para a maioria dos profissionais no ano de 2020 foi a manutenção da saúde física, a manutenção da saúde mental, principalmente pelo momento de pandemia. E por que eu toco nesse assunto? Porque recentemente, no ano passado mesmo, foi divulgado um relatório de uma pesquisa sobre liderança e inovação no mercado jurídico feita pela FGV Direito de São Paulo. Eles entrevistaram 27 líderes de inovação jurídica. Eu fui uma dessas entrevistadas. E aí tem um quadrinho resumindo o relatório da pesquisa que fala quais são os objetivos da inovação jurídica. Aí todo mundo pensa, tecnologia, transformação digital, tá lá. Mas tem outros. E dentre esses está lá proporcionar um melhor ambiente de trabalho. E não é só o ambiente físico, né? É o clima todo de trabalho que envolve, que pensa no ser humano. Então, eu acho que pensar inovação jurídica sob esse aspecto, para todo mundo aqui, qualquer profissional, né? Mas no nosso âmbito aqui jurídico, é um ponto extremamente relevante para 2021. Porque a gente tem visto, a gente conversa todos os dias, né? Acho que a gente conversa com alguém diferente. Nossa, e aí como é que você tá? Não, tô cansado, tô corrido. Eu já estou cansada de escutar as pessoas falarem que estão cansadas e corridas, porque eu também estou cansada e corrida. E é algo que a gente precisa começar a repensar e ver como que a gente pode utilizar, então, a inovação jurídica para potencializar um clima melhor, um ambiente de trabalho melhor, condições de trabalho melhor, porque a gente não pode ficar assim o resto da vida. Né? E a tendência é que as coisas vão se acelerando e a gente vai acelerando junto, e quando a gente vê, a saúde já ficou para trás e a gente atropelou muita coisa, né? Então, acho que é um ponto muito importante. O segundo, é claro, o uso de tecnologia. Então, assim, o recado é, já que a pergunta foi feita em cima de 2021, para quem não começou a olhar para isso, é agora. Mas já aconteceu muita coisa e tudo mais, não dá tempo. Dá, mas se movimente agora. A B2L, ano passado, na Lautec Conference, eles divulgaram também um relatório de uma pesquisa em que eles conversaram com vários escritórios, aí eu não vou lembrar a quantidade, no momento pós-pandemia, para entender como estava o uso de tecnologia. E do universo entrevistado, só 22% estavam utilizando tecnologias jurídicas, é muito pouco. Então, são 22% que estão à frente já e que talvez, dentre outros aspectos aí, tenham conseguido melhorar também a produtividade, a saúde dos profissionais que ali atuam, porque estão utilizando tecnologia a seu favor, fora que estão à frente também em termos de competitividade, porque a tecnologia proporciona isso. E o terceiro ponto é trabalhar com estratégias de marketing digital. E aí, isso a gente vê começando lá, quando a gente começou o período de isolamento social, e todo mundo correu para Instagram, quem não fazia começou a fazer. Tanto é que a quantidade de lives que a gente tem hoje em dia, e principalmente no início da pandemia, era uma coisa assim, se abria às 7 horas da noite o Instagram, tinha 20, 30 lives acontecendo ao mesmo tempo. Então as pessoas começaram a ver que, opa, não dá para ficar alheio a esse ambiente virtual. E segundo, porque a gente teve a edição do novo provimento agora no ano de 2021. E aí, nesse ponto de marketing, de ferramentas digitais para a construção da marca jurídica, eu deixo um alerta muito grande aqui, que é a gente ter um posicionamento mais crítico, menos passional com relação a isso. Porque muita gente fica assim, mas eu não quero fazer dancinha, mas tal coisa, o TikTok devia ser proibido, o Instagram devia priorizar o Reels, o algoritmo mudou e tudo mais, eu não quero usar determinada ferramenta, ou então, quem usa, o advogado que usa Instagram é porque tem tempo sobrando, tem cliente para atender. A gente não é assim. Vamos fazer uma análise mais racional e entender que essa necessidade de construção de autoridade no ambiente virtual, ela não é de hoje.
Ela vem desde a década aí de 70, quando a internet, no final da década de 60, 70, quando começou a internet, e a gente começou a negociar pela internet. E aí a gente altera toda uma dinâmica social, que a construção de confiança para eu fechar um negócio era apertar a mão da Cíntia, para a gente ter uma construção de uma relação de confiança virtualmente. E como que eu construo uma relação de confiança no ambiente virtual se a pessoa não me encontra na internet? Ou se o que ela encontra é ruim, é desatualizado. Então é muito mais do que falar assim, eu quero ter um bom perfil, eu quero ter uma arrasta para cima, eu quero ter muito... Não é isso. É o mundo que a gente vive hoje, já caminha há muito tempo para o ambiente virtual, e o advogado precisa entender que se ele não começou, tá mais do que na hora de começar. O digital não tá saturado, tá mais difícil do que começou antes, tá lá, tá bem mais difícil. Mas tá na hora de correr atrás do prejuízo. E leia o provimento, entenda que tem muita coisa interessante lá. Eu acho que ele simplesmente, como a legislação faz, né? A legislação não traz inovação, a legislação regulamenta o que está posto, foi isso que ele fez. Mas ele traz alguns insights interessantes, porque você tem um anexo lá que vai tratar de uso de chatbots, que vai tratar de anúncios no Google, que vai tratar de impulsionamento em redes sociais, que vai tratar de uso de aplicativos para responder mensagens de clientes. E aí você começa a entender que, então, se aquilo já está sendo tratado num provimento, é porque tem muita gente usando. E está sendo tratado no provimento de que forma? Vamos olhar de forma crítica, né? O que não foi permitido? Quanto tempo será que a gente consegue sustentar essa vedação? Porque eu tenho muitas críticas lá. Eu acredito, por exemplo, que determinadas vedações ali, elas não se sustentam a longo prazo. E existem caminhos para a gente trabalhar com ferramentas de forma ética, né? Enfim, falei muito. Não, falou coisas bem interessantes e acho que é um caminho. Na construção de um caminho, a gente não chega no último degrau, a gente vai construindo e outra. A sociedade vai mudando, a classe vai mudando. Às vezes essas mudanças, igual uma legislação, ela nasce já desatualizada em determinados momentos. E talvez a gente tenha realmente alguns pontos críticos que não foram ali, talvez, não vieram de uma maneira mais abrangente, mas que isso com certeza vai ser motivo de questionamento e coisas que vão continuar acontecendo e aí vai ter que isso ser resguardado de alguma forma. O que você falou, uma das muitas coisas que você falou, muito interessante, a questão da saúde, Camila, eu vejo assim que a nossa profissão, seja enquanto advogadas ou enquanto professoras, a gente lida muito e a gente vai exigir o máximo da nossa capacidade mental e intelectual. Seja porque um advogado comprometido, ele estuda muito, e ele estuda, não tem como com aquele conteúdo da faculdade, ou da pós, ou do mestrado, você achar que você vai levar isso para a vida toda, porque assim, não vai. A vida do cliente, a empresa do cliente, é uma vida que ela não é linear, né? Não, ela vai se adaptando, ela vai mudando, então a gente precisa dessa percepção e de se cuidar. Se nós não estivermos bem, o nosso interior, a forma com que eu lido comigo, com os meus sentimentos, a minha cobrança, o quanto que eu entendo do que eu estou fazendo, o quanto que eu sou feliz. Ontem eu até coloquei, é muito pouco a gente viver esperando sábado e domingo. É preocupante, é preocupante a gente viver uma vida para ter felicidade em dezembro e ter momentos de prazer no sábado e no domingo. Então, isso, o que a gente precisa? Às vezes, alinhar. É claro que quando a gente está na idade, na flor de produtividade, é uma pressão social, cultural, é o capitalismo, você precisa trabalhar, você precisa vender, você precisa ter dinheiro, você precisa comprar. Mas tem horas que a gente precisa encontrar o nosso lugar e falar, olha, eu às vezes quero caminhar mais devagar, mas não é porque eu sou inferior, é porque o meu caminho é esse. Eu quero acordar a tal hora porque eu quero fazer meu exercício, eu quero ter um hobby e eu vou praticar isso no meio da semana, eu quero ter momentos de prazer com a minha família e bem-estar. E você, às vezes, começa a encaixar e começa a ter uma vida mais equilibrada. Então, o mais importante, muitas vezes, é você ter uma vida mais equilibrada e constante do que você ter picos de super realizações, mas você tem isso uma vez a 4 meses. E os 4 meses você passa triste, depressivo, compulsivo, com insônia e tudo mais, e só a base de remédio. Então, isso é uma realidade. A gente não está falando aqui nenhuma coisa que a gente ouviu falar. A gente está falando de coisas que a gente ou vivenciou, ou de pessoas que próximas a nós vivenciaram.
E aí, quando você sai desse estágio da saúde, que você entra na questão da tecnologia e o marketing, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu criei um arroba, eu tenho um www. Amigo, amiga, calma, você não sabe de nada. Calma, o golpe tá aí, cai quem quer. Não, não é sobre isso, não. Não. É marketing com estratégia. E essa talvez é a dificuldade, porque eu posso ter um perfil e ficar repostando matéria do CNJ, matéria do STF, da OAB. E um erro que principalmente eu vejo os advogados cometendo. Eles falam para outros advogados. Então é muito comum isso. Eu tenho um perfil jurídico, olha, no RESP, não sei o que, foi decidido assim. Tá, mas quem é seu público-alvo? Por exemplo, eu falo para quem? Eu falo para advogado e para aluno. Você também. Você também fala para advogados e para alunos. É o nosso público-alvo. As pessoas com quem a gente se comunica são essas. E a gente já sabe que, em regra, são mulheres de tal idade a tal idade, que a grande parte é advogada, ou que ficou um tempo ali, né, com a profissão em stand-by. A gente sabe para quem a gente está falando. E aí, o uso rebuscado da linguagem. Durante um tempo, isso até foi um fator de, olha, sou advogada, então você, por favor, me respeita. Mas hoje, quanto mais acessível, e não é confundir as coisas. O cliente ele pode ou não ser seu amigo, mas o quanto mais de empatia, o quanto mais de um espírito colaborativo, o quanto mais de entrega, de relacionamento, de conexão a gente tem com esse cliente, e esse cliente ele está aqui. E às vezes esse cliente ele vem indiretamente até nós. Só que, de alguma forma, as pessoas estão vendo o nosso trabalho. Olha, que você participa de algo, que você fez alguma coisa que é interessante, que você produziu um artigo, que você fez, é a tua cara, é o teu jeito. Então, fica até um alerta, às vezes, para quem vai ver isso. Bom dia, doutora. Quem vai ver isso depois, não é o fato de ter um arroba ou de ter um perfil. Quando a gente fala de você investir no marketing digital, de você mostrar sua autoridade aqui nas redes, é você ter um porquê você estar aqui. E as pessoas sempre vão se conectar com a Cíntia, vão sempre se conectar com a Camila, as pessoas sempre vão se conectar com a Zuleika, as pessoas sempre vão se conectar com as pessoas. Então não adianta eu ter uma logo, eu ter uma arte super linda, produzida. Muitas vezes isso é bonito para deixar um feed legal. Isso é bonito para você entrar lá e ver que, nossa, cores, paleta de cor, porque o azul é tecnologia, porque o laranja é inovação. Não é isso. São outras coisas. Ele acaba São outras coisas. Mas ainda muitas pessoas confundindo isso. E uma dificuldade. A gente vê muito perfil, mas tem muita gente que ainda não está pronto o suficiente para viver isso daqui. E a pessoa é incrível. Ela tem um trabalho incrível no escritório, com ética, mas o fato de vir aqui se expor, porque quando a gente vem se expor, a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade e a gente se coloca numa posição de receber críticas. E eu recebo críticas, imagino que Camila também receba críticas. E talvez, se eu tivesse dado ouvido para alguma das críticas que eu já recebi desde 2019, que foi a criação desse perfil, 2018 para 2019, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas quando você também tem um feedback de uma pessoa que fala, poxa, isso que você me falou, essa ferramenta, esse post, esse caminho, isso daqui mudou a minha vida, ou isso me auxiliou de uma maneira, e isso acaba sendo o nosso combustível de estar aqui todos os dias. Você está lutando contra o algoritmo, você está lutando contra mais um monte de coisa, a vontade de ficar de boa, larga de mão isso, tem que produzir, tem que escrever, tem que gravar, tem que ir ficando, é normal. Gosta, né? A gente faz por compromisso. É claro que tem também gosto, propósito e tudo mais, mas não é assim, eu não tô aqui o tempo todo conectado no celular e fazendo post porque eu quero aparecer, porque eu gosto. Não, porque eu acho que isso aqui é importante, é relevante para o meu público, porque eu vejo que isso aqui é uma forma de trabalho, é uma forma de rentabilizar os meus conhecimentos, né? E gasta tempo, né, Camila? Gasta muito tempo. É uma inversão de valores que às vezes as pessoas pensam que quem tá aqui tá com o tempo sobrando. Não, isso daqui faz parte da nossa estratégia, isso faz parte do nosso negócio. Nós somos professoras, isso faz parte da gente mostrar que a gente está estudando, que a gente está fazendo isso.
que os nossos alunos realmente estão gostando, estão se envolvendo. Isso faz parte do nosso trabalho. Eu sempre brinco aqui no escritório, quando a gente faz a nossa reunião de alinhamento, que as redes sociais do escritório, né, quem não é essa, é outra, faz parte do nosso trabalho. Faz parte do nosso trabalho. Então, o mesmo tempo que a gente tem de produção de uma peça, é um tempo que a gente tem que dedicar para verificar nesse mês qual que vai ser os assuntos que serão abordados, quem que é o nosso público-alvo, quem que a gente quer chamar atenção com essas postagens. É difícil a gente falar de coisas que a gente gosta, porque a gente não deixa nem o entrevistado da gente responder, né, meu povo? Não pode fazer isso. Mas vamos só tentar voltar aqui para a gente finalizar. De tantas coisas legais, assim, Camila, que você falou. Direito é a nossa paixão, a gente ama tecnologia, a gente ama esse universo e é um universo novo para nós ainda. Mas o que você deixaria de recado para essas pessoas que estão aqui, que vão ver isso depois? Eu me assusto com tudo isso? O que eu faço? Se eu pudesse dar um primeiro passo hoje, um primeiro passo para ser esse advogado de 2021 que nós falamos, né? E você já passou ali 3 situações muito importantes. Mas como eu começo? Porque muitas pessoas, às vezes, sentam assim na mesa e falam: eu não sei o que eu escrevo, eu procuro alguém para me ajudar, eu compro um curso, eu compro uma pós, eu não sei como que eu começo. E a gente vê essa leva de pessoas, em razão da quantidade de cursos, que saem da universidade totalmente despreparado para advogar e passam no exame de ordem. Porque é repetição, né? Hã? Eu não vou falar que é fácil, porque eu sei que não é fácil, mas assim, o exame de ordem, como você falou, você repete exercícios, você vai ter uma sortezinha ali de cair alguma coisa que você tá mais familiarizado e pronto, né? Fica tranquila aqui, Manuela, que vai ficar gravado aqui. Já sabendo disso, que tem gente que não consegue chegar na hora, vai ficar gravado, porque a gente falou muitas coisas legais. Mas agora a Camila vai dar o recado dela. Então, Camila, pensando numa pessoa que hoje ouviu aqui a gente, despertou, ficou com algumas dúvidas, qual é o primeiro passo para essa pessoa, esse advogado, essa advogada, começar a se inteirar de tudo que está acontecendo? Eu li um livro uma vez, indicação de uma colega advogada, inclusive, que ele é bem fininho. Na época, acho que eu paguei tipo R$ 8 no Kindle nele. Ele se chama A Única Coisa que Importa. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se tem algum complemento no nome, né? E depois que eu li esse livro, eu achei muito legal, assim, como a gente pode aplicar isso na nossa vida. E eu percebi que eu tinha feito, durante um período da carreira, algo semelhante. O que ele diz é o seguinte: escolha aquela única coisa que vai te trazer mais resultados no momento. Aquela que pode ser a mais difícil, mas é a que vai provocar um efeito dominó, né? Quando você derruba a primeira pecinha ali, ela derruba todas as outras. Então, o que eu percebi quando eu comecei a advogar? Eu já tinha 5 anos de formada, 5 anos de carteira da OAB, mas eu estava estudando para concurso, fiquei praticamente dentro de casa, estudando para concurso durante 5 anos. Tive uma experiência ou outra aí na área profissional, né? Especialmente Sejusc, como conciliadora voluntária. E aí, quando eu falei, não, é escritório mesmo de advocacia e tal, vou para o escritório, eu percebi que eu não era conhecida por ninguém, eu não tinha uma área de especialização, e que se eu era uma pessoa zero num mercado que já estava cheio de gente boa, a primeira coisa que eu tinha que fazer, independente de eu fazer uma pós-graduação numa área específica, ou de eu escolher uma área de um nicho, né, para atuar, que eu ainda não sabia o que eu queria fazer, eu tinha que me posicionar enquanto profissional. Eu tinha que conquistar um espaço, né? Independente de como, independente de em que segmento. E aí que eu sou sócia da minha mãe já tinha muita experiência na área previdenciária, tinha outros sócios também com muita experiência na área previdenciária. Então eu fiquei assim, bom, eu não tenho a minha área de especialidade, mas eu consigo falar de previdenciário para todo mundo, por exemplo. Então eu acho que esse foi um ponto assim que foi muito importante para mim, entender qual que era a única coisa, porque o que você falou de excesso de conteúdos, o que eu faço primeiro, que curso, que pós, tá cheio de coisa por aí que vai te ajudar. Mas essa dificuldade de entender por onde começar, ela realmente é uma dificuldade que acontece com muita gente e acaba deixando muita gente perdida, e que perde muito tempo, perde muito dinheiro, contrata uma pausa ali, faz um negócio aqui. Então, assim, qual que é a única coisa que, se você fizer agora,
ela vai provocar um efeito dominó em todas as outras. A única peça que você precisa derrubar, porque às vezes vai ser uma peça mais difícil, que você vai ter que insistir mais para derrubar ela, mas ela vai te levar a derrubar todas as outras. E no meu caso, foi justamente essa. Eu entendi, eu preciso ser conhecida. Porque se eu não for conhecida, eu não vou ter espaço. Então, é claro que em paralelo eu fui estudando, fui tentando entender o que é que eu queria fazer no mercado. A gente foi construindo estratégias no escritório, mas foi isso que me tirou de onde eu estava. Que eu comecei realmente a produzir um trabalho de redes sociais, né? E aí eu comecei a buscar, então, qual rede social que eu preciso estar? O que eu tenho que fazer no meu perfil do LinkedIn? O que eu tenho que fazer no meu perfil do Instagram? O que eu tenho que fazer, por exemplo, para me colocar em contato com pessoas que sejam interessantes para o crescimento da minha advocacia? Eu sempre soube que eu queria dar aulas. Então, o que eu preciso fazer agora para me colocar, me posicionar na docência? E acho que isso foi muito importante, essa clareza de que essa única coisa, ela seria um caminho aí, abriria em vários outros caminhos. Ela fez muita diferença. E aí eu recomendo até a leitura desse livro. Deixa o nome do livro novamente, Camila. Eu acho que ele chama Foco, a única coisa que importa. Ou só a única coisa. Peraí. Se você procurar a única coisa, vocês que estão aí nos assistindo... Depois eu posso deixar no comentário da live também. Agora, você deixou uma dica muito importante aqui para quem vai assistir e quem está aqui com a gente. Às vezes a gente pensa que o nosso sucesso no direito, ele depende só da nossa capacidade técnica. Que quanto mais eu me desenvolver no direito, nichando, especializando, que isso vai fazer com que eu seja uma autoridade, que eu seja conhecido. Só que isso é um pouco perigoso. Por quê? Você estudar o direito, seja através de um curso prático ou de um curso mais, né, de especialização, que vai te dar um conhecimento mais técnico, isso é algo que você vai ter que aplicar num processo para um cliente. Mas o caminho para chegar até esse cliente, para esse cliente te reconhecer, porque não adianta eu ter o conhecimento dentro da minha cabeça, ter os melhores livros e os melhores diplomas. Se o cliente não chega até a mim, eu não consigo fazer nada disso. Então, grande parte do nosso sucesso e da eficácia do nosso trabalho não está dentro do direito. Está além do direito. Está além, muitas vezes, eu preciso desenvolver um network com pessoas que não são do direito. Eu preciso frequentar eventos que não são jurídicos. Porque ou eu sou um advogado extremamente bom, eu sou parecerista, eu sou muito técnico e eu vou ser contratado para dar parecer ou para atuar em parceria com outros advogados, ou eu preciso de clientes para fazer a minha carteira. E para isso eu preciso demonstrar minha autoridade, para isso eu preciso entender de gestão, para isso eu preciso entender de pessoas, para isso eu preciso entender da modelagem de cultura. O que eu penso, né, como certo, como errado. Então, eu acho que foram dicas muito úteis para quem já está na advocacia, principalmente para quem quer dar um up, para quem às vezes quer dar aí realmente um salto maior. E aqui nós não estamos falando de ficar rico, milionário, com a advocacia não é nada disso. É você ter um escritório, a sua advocacia estruturada e você viver. Tem muita gente sobrevivendo. A gente precisa viver. O direito é lindo, o direito ele empodera, mas o direito também ele exige da gente algumas ações que outras profissões não exigem. A gente precisa estar num sinal de alerta, de estudo, de adaptação constante. Então, sempre que a gente procura fora, a gente deixa aquilo que a gente faz muito mais rico. Grandes coisas, eu posso falar por mim, Cíntia. O que eu aprendi em evento de tecnologia e com os meus amigos que são professores lá da economia, que são professores de outros e colegas advogados também de outras áreas, mas que você conversa, a gente entra no direito, mas a gente fala de pessoas, a gente fala de vida, a gente fala de hobby, a gente fala de alegria, a gente fala no que dá satisfação e prazer na gente. E é preciso viver isso. Resolver de uma forma mais rápida o problema do cliente, porque a gente entende que a gente não tem só a caixinha de ferramentas do direito, a gente tem outras. E que podem ser e o cliente, ele quer que resolva de maneira mais rápida, célere e menos onerosa. Então, quanto mais estratégia você tem, olha, se eu tivesse assim, não sei o que fazer, preciso investir em algo. Negociação e resolução de conflitos pela via extrajudicial.
Eu sou mediadora judicial, Camila já trabalhou no Sejusc. A gente entende que depois que você tem técnicas de negociação, muda a vida da gente, muda a advocacia da gente, porque aquela fala aparente do cliente, ela esconde um iceberg por trás de sentimentos, do que realmente ele quer. E isso é maturidade na advocacia. Então, às vezes a gente sai e a gente não entende tudo isso. Que o cliente, por mais que ele fala que ele vai gastar o tanto que for preciso para que ele ganhe, para que a outra pessoa pague, não, na verdade, ele quer resolver o conflito dele, ele quer ser de alguma forma apagado no sentimento dele e ele quer sentir que você tá por ele. A gente sai daquela fase, né, Camila, que a gente deixa de fazer para o cliente e a gente faz com ele. A gente segura na mão dele e o advogado, ele é um parceiro, ele é um pilar de estruturação da vida financeira, da vida organizacional. O advogado é aquela pessoa que qualquer situação de problema ele fala, calma, vou ligar para a doutora Camila antes de fazer qualquer coisa, porque, sem dúvida, ela vai ter um insight, alguma ideia para me passar. Eu estou muito feliz, assim, realmente, de ter conversado com você. Todas as minhas expectativas foram muito superadas com sucesso, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realmente incrível. Eu agradeço, assim, você ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Já vou fazer o convite aqui agora, porque depois vai ser o inverso. Você vai vir como convidada aqui, ou no meu Instagram, no meu YouTube, porque também é uma pessoa que eu adoro o trabalho, que eu acompanho, acho que desde o comecinho lá, desde início de 2019, e curto bastante. Que legal. E isso daqui é isso, gente, é uma rede de apoio. A gente, às vezes, como nós falamos no início, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente consegue sentir. A gente consegue sentir a vibração, a gente consegue sentir no olhar, a gente consegue sentir toda essa energia e passar isso para vocês que estão aqui. Então é muito legal a gente formar esse exército mesmo de advogados colaborativos. Nós nunca fomos rivais, nós nunca seremos. A gente precisa realmente dar as mãos, porque o mundo precisa de uma advocacia unida, de uma advocacia que se importa com o outro. Se a Camila sofre, eu sofro, porque ela faz parte do mesmo corpo que eu faço, a gente está interligada. Então, acho que esse é um pensamento e é uma mudança de paradigma que a gente está vivendo na nossa sociedade, em que a gente se apoia mais, em que a gente se ajuda mais e todo mundo cresce. Tem espaço para todo mundo e a luz de cada um é um indivíduo muito específico e todo mundo consegue realmente fazer o seu diferencial. Camila, meu muitíssimo obrigada, minha gratidão a você, que Deus realmente abençoe e retribua todo o seu talento, seu conhecimento e que a gente tenha outras oportunidades para a gente realmente conversar e falar de coisas assim que a gente gosta bastante. Vamos ter outras oportunidades, sim. Eu que agradeço pelo convite. Eu gostei de verdade do nosso papo, da participação do pessoal aí. O doutor Antônio está aí cumprimentando a gente também. Maiara que entrou agora. Pai acabou de entrar. Bom dia, já é bom dia, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui à disposição sua e do pessoal que também está assistindo. Para que vocês quiserem trocar ideia, a gente conversa. Então, vou deixar salva a live. Então, fiquem tranquilos. Para quem chegou depois, vai ficar salva. E até daqui uns dias na nossa nova conversa aí para falar sobre esses temas. Beijo, abraço, um bom dia para vocês, pessoal. Para vocês também.